Irmã Márcia Mello, por gentileza, estará abrindo esta aula com uma palavra de oração. Irmã Márcia, por gentileza. Amém. Pai amado, Pai soberano, te louvamos, ó Deus, por este dia, te agradecemos, ó Pai, por esta tarde, por esta noite, por estarmos aqui, Pai, juntamente Graças com o te pastor damos. Luiz. Preste, ó Pai, por esta aula que irá iniciar neste momento. Ó Pai, mas quero te pedir, Pai, uma bênção especial para o teu filho. Ó Aleluia. Pai, entra no lar do teu filho, ó Pai, naquela sala ali onde está a irmã Maria Luísa. Pai, cremos, ó Deus, no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que ressuscitou, ó Pai, no terceiro Glória a dia, Deus. aquele que nos deu a vida para sermos livres, livres para te adorar. Ó Pai, que estamos levantando um clamor pela esposa, ó Pai, do pastor Luiz Bendito Prestes. seja o teu nome, Ó meu Pai. Deus, vai agora ao encontro da tua filha naquela sala, Pai. Tu podes, ó Faz um Deus. milagre, ó Nós Deus. cremos Dando na tua força, mão Pai, para o poderosa. seu filho nesta tarde. Ser com esta família, ó Pai. Ser Aleluia. que eles são especiais para o Senhor. Graças Ó te Pai, te damos, Pai. louvamos pela vida dele, ó Pai, por ser nosso professor, ó Pai. Pai, Aleluia. muito obrigada. Abençoa esta aula, abençoa cada aluno, ó Deus. Exalta o É o teu que nome, te meu Deus. pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Márcia. Paz do Senhor aos queridos irmãos que já se encontram aqui conosco. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Deixa eu só fazer aqui o registro da chamada para não ser injusto com nenhum dos queridos irmãos. O pastor Mateus não chegou nem em casa ainda. Ah, é a batalha da vida, né? Eu já mais ou menos, não que eu esperasse que se acontecer mais, eu já imaginava que ele iria ter, né? Eu entendo que cada um com a sua batalha de trabalho e não é fácil. Se não é trabalho, é enfermidade, se não é enfermidade, é alguma outra situação, né? Mas tá aqui é batalha para todos nós, né? Para todos nós. A gente temos aí orando uns pelos outros e crendo na provisão do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela paciência e pelas vossas orações. Continuamos aí orando e confiando que o nosso Deus continuará operando. Então, alguém está mandando mensagem aqui para mim agora, vamos ver quem é. Ok, não, eu pensava que era algum aluno. Hoje nós não teremos nosso irmão João Paulo, nem o nosso irmão William de Souza, está bastante resfriado, então estejamos também orando pelo seu servo, né? O irmão João Paulo teve uma situação também de família, nada grave, mas que o impedirá de estar conosco. Vamos na nossa página de número 16, por gentileza. Página de número 16. Estamos aí na nossa matéria de liderança cristã e vamos desenvolver hoje a temática da página 16 em diante. E, claro, vamos corrigir os exercícios que não podemos deixá-los para trás, porque esses exercícios serão a base para a nossa prova. Se tudo correr bem, ela vai acontecer no dia 31 de agosto. 31 de agosto. Em caso extremo, estenderíamos, não é? Fecharíamos então no dia 31 a matéria e na semana seguinte, que é, deixa eu ver aqui, é Labor Day, é feriado, caramba. Ok, vamos ver então se a gente fecha tudo no dia 31 com prova, e aí no dia 7, que é Labor Day, a gente procura observar esse feriado porque facilita alguns irmãos que saem de viagem, né, não trabalham na segunda-feira, então a gente não faz nenhuma atividade no dia de Labor Day, né, que é o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Quando estavam lembrados que o primeiro, segunda de setembro é o Labor Day? Vamos ver, alguém tá lembrado? A irmã Márcia tá ligada. Os outros não se manifestaram é porque... Não, eu tô pasma com minha câmera, que ela tá mais temperamental do que eu Ah lá, imaginei. voltou Eu de não novo. vi em que momento em que ela desligou, pra É você ter uma ideia. impressionante. Não, vamos ter que fazer uma sessão de exorcismo, tá? Eu vou chamar o William Carvalho em off, né, numa chamada do WhatsApp, vou ter que levantar as minhas mãos e exorcizar essa câmera. Por gentileza. Deve ter algum espírito mal que não está gostando que a gente esteja vendo a beleza do nosso irmão.
Então anotem aí, meus irmãos, Labor Day, sempre no dia de Labor Day, que é a primeira segunda de setembro, nós costumamos não ter aula, não temos atividade, em respeito, né, às famílias que trabalham demais, né, e aí gostam de usufruir ou desfrutar da família com o fim de semana. Então a gente vai fechar tudo, se Deus quiser, no dia 31. Vamos lá, página 16. Não se preocupe com exaltar-se, né? Jesus retrata o caminho da liderança ungida. Bem-aventurados os que se humilham, lavam os pés de seus semelhantes como ele o fez. Teologicamente, em Filipenses 2, 5, 11, Paulo coloca esse movimento descendente em um quadro maior, a fim de descrever a maneira como Deus opera. É um texto conhecido, obviamente, mas vamos lá, ler esse texto. Nunca é demais ler, não é? Sobretudo as orientações da palavra de Deus. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos queridos irmãos ali de Filipos, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Está escrito aí na minha, estarei lendo a Almeida Revista Corrigida, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, então, aqui aos Filipenses, deixa uma orientação da parte de Deus prática, né, que o verdadeiro líder é aquele que se rebaixa, que se reduz, que se humilha para servir aos demais, e não ao contrário, né? Como hoje vimos, líderes exigindo aplausos, exigindo até mesmo um certo nível de adoração. Não vou aqui entrar em muitos detalhes para não exercer um constrangimento, porque o nosso objetivo aqui jamais é de constranger ninguém. Na verdade, lutamos para ser imparciais o máximo possível no ensino da palavra de Deus. Não gostamos de colocar pontos de vista, até com muito jeito e carinho e cuidado, a gente coloca algumas opiniões, mas que elas não traduzem, obviamente, o conteúdo bíblico, né? A gente pode colocar de vez em quando alguns pontos de vista nossos, mas a gente nunca coloca isso como fosse a verdade absoluta. Mas a observação que eu desejo fazer: existem igrejas, né, tanto americanas, hispanas e brasileiras, que têm um tipo de tratamento estranho com os seus obreiros, ou seja, líderes que exigem uma espécie de veneração ou adoração à sua pessoa. Eu vou ser bem mais específicos, né? Existem igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos e no Brasil. É normal, né? É normal você, por exemplo, demonstrar respeito, temor, carinho a um líder, né? Dando um aperto de mão e um abraço. Só que em algumas dessas igrejas e ministérios, o aperto de mão e o abraço é insuficiente. Como assim? Eles estendem a mão igual ao Papa de Roma e exige que os seus liderados beijem a sua mão. Tá de brincadeira. Eu estou falando, se o irmão quiser, em Não off é eu lhe possível. mando um vídeo pelo Por YouTube, o gentileza. irmão vai ficar escandalizado, né? Eu Não vi estou isso, duvidando da palavra eu do Senhor, vi mas isso, por favor, eu vi mande. isso duas vezes, pessoalmente, aqui na Flórida e em Massachusetts.
muito, muito me constrangeu, muito. Tanto que depois desta demonstração eu tive que tomar um posicionamento, entende? De afastamento. Porque se você convive, entenda-me bem, meus queridos irmãos, se você convive com esse tipo de ministro, de líder, de pastor e de igreja, você pode ser confundido, entenda? Na questão da cumplicidade. Aí, Eu diante concordo disto, completamente. eu estou tendo ultimamente o meu círculo de convivência e de amizade com pastores e ministérios o mais reduzido possível. Pensa no camarada que está quase se isolando do mundo. Sabe por que vocês entendam isso? Se você convive com estas pessoas que estão tendo uma visão muito distorcida e exigindo até adoração dos seus liderados, você vai ser confundido com elas. Ué, pastor Luiz Prestes convive com esse tipo de obreiro, de ministro, de igreja, de líder. Eu já fui confundido alguns anos atrás. Claro, eu não sabia do procedimento real de um tal ministro, não vou entrar em detalhes nem mencionar nomes, ele é muito conhecido no meio das igrejas brasileiras e já estavam me confundindo. Ah, o senhor concorda com isso? Jamais, eu não sabia. Estou sabendo agora, né, que você me mandou Até um. para a questão de mídia social, né? Se alguém, por E é, exemplo, ali tira uma foto, faz algum vídeo, porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor tem uma escola de sim, teologia, sim, o senhor sim. tem vídeos no YouTube, no Instagram, e alguém tira uma foto e te marca. Já. Olha, então o pastor Luiz Prestes está Até frequentando para tirar determinado lugar. foto, boa observação, William Carvalho. Até para tirar foto, ultimamente eu estou dizendo, ó, não, não me Meu Deus do céu. não me comprometa. Não, pastor, nós temos um carinho muito grande. Ok, eu agradeço o seu carinho, mas tá fora a foto. Eu ultimamente Pastor, tô muito chato. Eu não tiro foto com qualquer um, não. Porque é o problema da cumplicidade, compreendem? Sim, irmã Márcia, diga. ultimamente, aquilo que o senhor está falando aqui tem deixado a gente muito triste. Essa semana eu falei assim, gente, agora não está de mídia dentro da igreja, a gente está lá orando, ligado no céu, você chorando. A pessoa está lá batendo foto, depois vai lá no Instagram da igreja, Não, não, posta isso é o senhor ridículo. Com todo chorando. respeito, minha mãe, E o que eu falei assim, eu não quero, gente, para, não tira foto minha. isso é Você tá lá falta de olhando respeito. aquele momento seu com Deus, o povo pega aquela foto, joga lá no Instagram. Outro dia eu falei, não, gente, para, eu chorando, assim, lágrima. Não, Poxa, você acha isso uma a senhora foto, pode anotar, irmã Márcia, é uma falta de respeito, porque é um momento nosso com Deus, entende? É um momento isso, privado. Pelo amor de Deus, que se dê o respeito isso tá mínimo. tirando tipo essa espiritualidade do culto. O povo tá assim, não, Exato. eu não tô falando mal, Não, entendo mas perfeitamente. O culto está o perdendo nosso o seu pastor ele temor, a para sua e fala assim: reverência. qual o melhor jeito para tirar uma foto? Na hora do culto? Está se tornando, Prepara, tá se gente, tornando não uma é banalidade, entende, isso. meus irmãos? A irmã Márcia está plenamente correta. Eu também, Não, ultimamente, eu estou não, bem, eu tô muito eu triste. tô bem, não, só tá triste, estou chateado. Tô chegando ao nível de Jesus, de preparar um chicote e levar na minha maleta para eu ver essas coisas e eu mandar bala. Não, e E vou me chamar de doido. a igreja Assembleia tem presidente, né? Sim, Eu senhora. falo, o presidente chega na igreja, gente, vamos à igreja colocar-se de pé, o presidente chegou. Gente, não é Jesus, Não, eu não. não Eu faço acho, isso não, gente. Irmãos, nossa, uma eu das fico. razões, entendo o que eu vou dizer, não se sintam mal, uma das razões que eu não estou mais me congregando com a igreja brasileira, não entenda que eu estou julgando. Tem igrejas brasileiras que ainda caminham com respeito, temor de Deus, vão lá dentro da Bíblia, mas hoje eu estou trabalhando com uma igreja americana, né? Me congrego numa igreja americana, porque a cultura é diferente. É diferente, e no idioma e tudo. Mas, infelizmente, eu tenho me sentido muito apertado em trabalhar com ministérios de língua portuguesa devido a essas dificuldades, né? Infelizmente. Irmão Robson, não Infelizmente. lhe cumprimentei. Irmão Robson está deitado dentro da câmera dele, né? Irmão Robson, se conseguir colocar a sua câmera. Irmão Robson é bonito na terra, né? Mas inclinado assim, ele está. Agora é a glória. Graças a Deus. Eu pensei que o irmão estava derrubado dentro do lado, É, mas eu, conseguiu ajustar. eu me Bom, atrasei que eu tava fazendo uma jantinha ali.
Deixa Deus lhe usar. E jantinha, o irmão deve ter uma mão de fada na hora da cozinha, né? Ao contrário de mim. Eu não me aproximo da cozinha porque eu queimo tudo que eu faço. Queimo bife, queimo feijão, queimo cebola, arrebento com tudo. Nesse ponto é minha esposa e meu filho que são bons na cozinha. Mas, meus irmãos, temos que ter então cuidado com a questão da ética, né? É o que nós estávamos falando. Aí continua aqui na página 16, no segundo parágrafo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre a todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos repetindo a leitura, não é? De Filipenses 2, 5, 11. A humildade de Jesus, olha só, em sua posição de servir aos outros, reflete a posição de humildade maior e se revela ao despojar-se da sua natureza divina, vindo ao mundo como ser humano. Isso parece que não é, mas preste atenção, foi uma humilhação para Deus reduzir-se a um ser humano, a entrar dentro de um corpo humano, que é limitado, irmãos, em todos os sentidos. O Criador dos céus e da terra decidiu limitar-se por amor a nós para dar-nos, não é, a salvação. Enquanto que estamos vendo hoje os líderes querendo se colocar acima até de Deus, exigindo uma reverência absurda, como eles fossem o centro de todas as atenções. Guarde isso, em um culto, o centro de todas as atenções sempre será Jesus Cristo, o Pai e o Filho e a palavra de Deus. Qualquer igreja ou líder que coloque os holofotes sobre outra pessoa não está seguindo os ditames da palavra de Deus. Pelo contrário, está entrando num caminho perigoso, né? Que é chamado de egolatria, que é a adoração ao ego, não é? Que é o aplauso à pessoa do homem, não à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Contudo, Jesus, continuando aqui, humilha-se ainda mais, ele é obediente até a morte, morte de cruz. Culturalmente foi um choque para os seus discípulos passar pela experiência em que Jesus lavou-lhes os pés. Sua crucificação foi ainda mais chocante. Eles os abandonaram porque não conseguiram assimilar esse evento traumático. Emocionalmente era angustiante devido à tortura física sangrenta e à humilhação pública de morrer desnudo em frente de todos. No entanto, isso os perturbou mais profundamente, pois foram ensinados que, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha só o nível de liderança que Jesus vem nos ensinar. É descer os degraus e não subir, é colocar-se na posição de servo escravo e não de senhor e dominador. Mas hoje está complicado, irmãos. Estamos vendo aí homens que deveriam dar exemplo de humildade à semelhança de Jesus, estão querendo ser patrões, donos, chefes, caciques, querendo receber o que? Aplausos e holofotes. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja por causa do quê? Da egolatria destes líderes que estão bagunçando com a obra do Senhor nosso Deus. Continuando lá na página 16. A crucificação não é o fim dessa história, é meramente o fim de uma das primeiras cenas de um drama maior que segue o surpreendente padrão de baixo para cima. Jesus expande o princípio para tudo o que temos de fazer é rebaixar-nos. Não temos que nos preocupar com exaltar-nos. Deus nos exaltará. Obediência resulta em vindicação, mas no tempo e na maneira de Deus.
como ele, em obediência, humilhou-se, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, o segredo, irmãos, para agradarmos ao coração de Deus, não é querer estar por cima, mas sempre por debaixo. Pastor, mas isso não é o problema da autoestima? Não, não é problema da autoestima, é problema de reconhecermos que fomos chamados para ser servos e não senhores, nunca donos e dominadores, porque partimos de um princípio bastante simples. O Criador dos céus e da terra se humilhou, se rebaixou. Ei, veio para ser servo e escravo. Agora vai eu e você querendo ser melhores do que Jesus Cristo? Para com isso. Como eu digo para um pastor, para com isso, deixa disso. Temos que aprender o exemplo de servir. Certo pastor, servo de Deus, um grande ministro da palavra dos anos 60, costumava dizer: para agradarmos o coração de Deus, temos que primeiro ser discípulos, para depois aprendermos a ser servos e, por último, sermos chamados amigos de Jesus Cristo. Lembra-se que Jesus Cristo disse: não vos mais chamarei de servos, senão amigos. Mas para ser amigo de Jesus, temos que aprender primeiro a ser discípulo. Quando aprendemos a ser discípulos, aí aprendemos a começar a servir. Quando estamos servindo, aí vamos chegar a um nível de sermos amigos. Aí fazemos a pergunta: quantos estão genuinamente servindo a Deus como agrada a Ele? Poucos. Poucos por quê? Porque ainda não aprenderam a ser discípulos. Esse é um processo, irmãos. Muitas vezes você está gastando, muitos estão gastando uma vida inteira para aprenderem a ser discípulos. Eu já estou há mais de 50 anos lutando para ser discípulo, lutando para ser discípulo de Cristo. E ainda estou servindo mal a Deus, muito mal demais. E eu estou tentando para servir em alguma coisa, porque ainda continuo sendo inútil. Aí o dia que eu comece a aprender a servir um pouquinho, já estou no caminho de ser amigo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. A caminhada é longa, a trajetória é demorada, mas vale a pena. Primeiro, aprendermos a ser discípulos. Segundo, sermos servos, para depois sermos amigos. Leva tempo? Leva tempo. A Irmãos, gente eu já chora retorno. a gente chora um pouquinho nada, bastante. Sofremos muito, e como? Mas vale a pena, porque a glória, a honra, a majestade só fica para alguém chamado Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá na página 17, Paulo inicia sua citação desse hino com uma exortação para que pensemos da mesma maneira. Essa era claramente a prática ministerial de Paulo. No capítulo seguinte, ele continua sua exposição para retratar sua própria posição de humildade e servidão de líder. Olha o que ele diz, escute, isso aqui é impactante. Em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como estéril ou esterco, na verdade, para que possa ganhar a Cristo. Aí está o segredo, gente. Queremos ser aprovados por Deus, vamos começar a perder por amor a Cristo.
Mas hoje os líderes não querem perder nada. Ao contrário, querem ganhar vantagem, querem ganhar aplausos, querem ganhar a admiração das pessoas. Ei, irmãos, ganhar admiração e respeito é com Cristo. Se ele vai na nossa frente, não esquente a cabeça em querer ganhar aplauso, holofote, respeito e admiração. Essas coisas vêm normalmente quando Cristo vai na nossa frente, quando lutamos para exaltar e glorificar o nome dele, tá? Então, não se esforce para receber aplauso, não se desespere, não é, para ter holofote sobre você. Deixa Cristo naturalmente trabalhar na sua vida, ok? Deixa Deus te usar nas mãos, né? Entregue-se a Ele. Naturalmente, você vai ganhar o respeito, você vai ganhar, não digo os aplausos que serão para você. Os aplausos, não se esqueça, serão sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que vocês já ouviram falar de uma história, né? Contada até nas salinhas de escola dominical de crianças, né? Conta-se uma história de que um dia um jumentinho chegou em casa e conversou com a sua mãe, a mãe jumenta. Mãe, o que é, meu filho? Que dia tremendo eu tive hoje. Por quê? Porque eu entrei em Jerusalém e o povo começou a gritar, aplaudir e colocar ramos de palmeira no caminho por onde eu passava. Meu filho, quem você levava em cima da tua garupa? Jesus Cristo. Meu filho, toma jeito. O povo não estava te aplaudindo a você, a ti. O povo estava aplaudindo aquele que estava montado sobre a tua garupa. E o jumento ficou assustado. Que é? Porque você ficou, não importante, mas o mais importante é que você estava carregando o Criador dos céus e da terra. Por isso que o caminho se abriu. O povo gritava, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O povo não estava te aplaudindo. Toma vergonha na tua cara, meu filho. O povo estava aplaudindo a quem levavas na garupa. E, irmãos, que lição, né? Às vezes, né, Deus nos usa com poder, com glória, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e você diz, ei, fui eu, ei, eu estava lá, Deus me usou. Ei, irmãos, vamos parar para pensar? Nós não deixamos de ser meros jumentinhos. O mesmo jumentinho que levou Jesus na garupa somos eu e você. Nós somos esse jumentinho. Ei, quando as pessoas começam a te aplaudir, não é você que está sendo aplaudido, não. É o Senhor Jesus. Quando as pessoas começam a dizer, uau, um exemplo, o Kleber pregou a mensagem de arrebentar. Não foi o Kleber, não. Foi Jesus usando o Kleber. Porque o aplauso não fica para o Kleber. O aplauso fica para Jesus de Nazaré. Ei, escolha ser esse jumentinho nas mãos de Deus. E Deus vai te usar muito mais ainda. O problema é que os líderes hoje estão querendo roubar aquilo que não lhes pertence. O que é que eles estão roubando? A glória de Deus. O que pertence a Deus é de Deus. Ei, não vamos roubar aquilo que não nos pertence. Deus quer te usar? Quer. Ele vai te usar muito. Mas lembre-se, a glória é para Ele. O aplauso é para Ele. O reconhecimento é para Ele. E para mim, não sobrou nada? Não, não sobrou nada. Sobrou sim. O nosso nome escrito no livro da vida. Já é mais do que suficiente. Os irmãos não acreditam? Não acham? O que eu preciso mais? O meu nome escrito no livro da vida, ter a certeza da minha salvação. Continuando na página 17. Desde o momento em que encontrou a Cristo no caminho para Damasco, Paulo gradativamente assumiu a humilde posição de servo. Os gentios tomaram-se, né, a sua missão principal, um fato que continuamente lhe trouxe oposição e perseguição física. Paulo humilhou-se para fazer amigos entre os gentios. Além disso, associou-se com mulheres e escravos, buscando aqueles que estavam nas camadas mais baixas da sociedade. William Carvalho está lutando aqui, vamos ver. Ei, meu Deus. O William está lutando porque ele está indo e voltando, indo e voltando.
Fala comigo, William Carvalho. Tá na batalha do vídeo. Duplicou e ficou mudo. Mas tudo bem, né? Que Tá Deus dê difícil aqui vitória no aí, William, começo. na comunicação. O William hoje está passando uma prova aí nas suas comunicações, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer. Mas vamos lá, vamos lá. Volto a ler esse Vocês parágrafo estão me aqui. ouvindo bem, pelo menos? Agora sim, glória a Deus. A Ok. glória, E a o áudio glória. parece que sumiu, né? Não, a imagem realmente tá Ok. temperamental hoje. Tá irritado o negócio, mas Deus é da graça. Senhor, abre esse vídeo em nome de Jesus, dá vitória ao teu servo, né? Que ele está lutando, né, para aparecer ali, mas parece que não está contribuindo em nada. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá. Além disso, associou-se quem? Paulo, com mulheres escravos buscando aqueles que estavam nas camadas mais baixas da sociedade, em vez de confinar-se com a elite. Ele recusou o patronato financeiro dos poderosos, diz 1 de Coríntios capítulo 9, e trabalhou obtendo seu sustento de suas próprias mãos, um estigma social para qualquer indivíduo que quisesse pertencer a um círculo da alta sociedade. Olha só, irmãos, quem era Paulo? Fariseu, educado aos pés de Gamaliel, ele tinha um nome público a zelar, não é verdade? Mas quando ele conheceu a Cristo, o nome dele, ele mandou para onde? Para a lata do lixo. Literalmente. Jogou. Eu não quero saber. Vou perder tudo, mas eu vou ganhar Cristo. Vou jogar para trás a minha fama de fariseu, mas agora eu vou me reduzir a quê? A servo. E agora Paulo usa uma palavra no grego, doulos, D-O-U-L-O-S, que a pronúncia no grego é doulos. Muitos traduzem como servo, mas a tradução correta para a palavra grega doulos, que muitos a traduzem como servo, é, na verdade, escravo. Então, na verdade, irmãos, Paulo se reduziu a um doulos ton Christos, a um escravo de Cristo. E interessante, todas as epístolas, quando ele faz a sua introdução, diz Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo. E aí as traduções em língua portuguesa fazem mal. Nunca deveria colocar servo, senão escravo. Isto mesmo, quando eu e você fomos salvos por Cristo Jesus, não fomos salvos apenas para sermos servos, senão escravos. E qual é a diferença? O escravo não faz a sua própria vontade. O escravo não tem direção própria. Tudo que o escravo faz está ligado ao desejo do seu senhor, ligado à vontade do seu senhor, ao querer do seu senhor. Oh, e tem que se parecer muito com seu senhor, porque do contrário ele vai sofrer problemas ou consequências da parte do seu senhor. Estão entendendo, irmãos? Hoje os líderes, alguns, não todos, mas uma boa maioria, estão se comportando como senhores, como donos das almas, das ovelhas e até da obra de Deus. Eu fico preocupado demais quando eu ouço um pastor de púlpito dizer: meus diáconos, meus pastores, minhas diaconisas, minhas ovelhas. Eu fico preocupado. Ué, porra, peraí. Já tomou posse daquilo que não é dele? Como é que é isso? Esses dias eu carinhosamente, educadamente repreendi um pastor já de uma certa idade, um pouquinho mais velho do que eu, mas eu tenho um pouco de liberdade com ele. Peraí, desde quando o irmão comprou esse povo? Com seu sangue? Por quê, mano? Meus pastores, meus diáconos, minhas ovelhas. Não, não, peraí, não foi assim que eu te conheci alguns 20 anos atrás. Agora você se tornou dono. Me avisa, velho. O dia que você se tornou dono da obra, aí eu já vou ter que me afastar de você. Não, pastor, o que que é isso? Não, me avisa. Se o irmão se apropriou daquilo que não lhe pertence, isso é chamado de roubo. E se eu estou convivendo com um pastor que está roubando a obra de Deus, eu vou ser confundido como um ladrão. E ele ficou bem sem graça. O senhor está sendo radical? Não, estou sendo bíblico. A Bíblia me ensina que o irmão
é servo. Foi chamado para servir e não para abrir a boquinha santa e dizer minha igreja, meus obreiros, minhas ovelhas. Não, 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 não. Biblicamente correto é eu sou mordomo, eu sou administrador, porque tudo a ele lhe pertence. Quantos estão entendendo, irmãos? Que nada é nosso, nada é nosso, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é através dele. Vamos ler um texto que já estamos até carecas de saber. Romanos capítulo 11. Orsino, me ouve bem, Orsino? Só me diz sim ou não. Sim. Eu gostei desse sim, Orsino. Foi lá no fundo do meu tutano, da minha alma. Sim, ecoou. Ecoou. Orsino, só de ouvir a tua voz eu já fico animado, já fico renovado, graças a Deus. Opa, Por isso que eu estou lutando para tentar te fazer uma visita. Eu não estou querendo ser opa. deputado baiano, promete, não cumpre, mas vou chegar lá. Só ora por mim Se para que Deus quiser. a poeira abaixe um pouco aqui, né? Já falei hoje com minha Uhum. esposa, né? Vou esperar baixar a poeira para viajar a Tampa e ter um almoço com aquele homem de Deus, né? Que estou sentindo falta para renovar a minha Opa. fé. E né, uma dessa, quem sabe a gente pega aí o Marcos Tavares também, né? Eu sei que Sim, sim. ele trabalha muito no planeta, mas a gente vai tentar pegar ele também de jeito. Aham. Romanos capítulo 11, versículo 36. Quem pode ler para nós? Romanos 11, 36. É um texto conhecidíssimo. E eu sugiro que você memorize, né, esse texto. Tem ele de código salteado aí guardadinho na sua mente. Romanos 11, 36, por favor. Quem pode ler? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eita, então não sobrou nada para mim, para você. Lamento te decepcionar, minha irmã, meu irmão. Não sobrou nada para mim e para você. É tudo dele. É tudo por ele. E é tudo para ele. Mas Deus está me usando, é dele. Mas eu estou sendo abençoado, é dele. É para ele. Ei, não ficou nada, não sobrou nada. Só sobrou, que é o mais importante, o nosso nome escrito no livro da vida. E se você é líder, se você está guiando um grupo de vidas e de pessoas, lembre-se, você nunca foi, é e será o dono. O dono está lá em cima, no trono, governando por toda a eternidade. Fico triste quando eu vejo pastores, né, que se sentem donos daquilo que não lhes pertence, que é a obra de Deus. Vamos lá. É uma constante, continuando na página 17, para alguns líderes pastorais serem vistos socializando apenas com os bem postos na vida e negligenciar aqueles que talvez mais necessitem de sua companhia. Elevar-se é algo mundano, mas Jesus condena essa atitude. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Lucas 11:43. As pessoas percebem o interesse bem evidente que o líder demonstra por sua segurança, seu salário, sua aposentadoria e seus benefícios. Vemos em nossos dias uma geração inteira que não tem respeito por líderes, que buscam em primeiro lugar seus próprios interesses e negligenciam todas as necessidades à sua volta. Liderar da maneira como Jesus o fez significa viver à margem da sociedade, a saber, estar no local em que há pouco poder e prestígio ou segurança. Tudo que temos de fazer é nos humilharmos, não temos de nos preocupar sobre o exaltar-nos. Deus nos exaltará. Alguns meses atrás eu vi um pastor, também não vou entrar em detalhes sobre o seu nome, mas é muito conhecido no meio das igrejas de língua portuguesa. Ele foi bem sincero, eu agradeci a Deus até pela sinceridade. Pastor, sabe por que eu não me aproximo muito do senhor? Não, porque o irmão não é famoso. O irmão não me vai dar nada em troca. O irmão não é uma pessoa que tenha posses. Ele foi bem sincero, eu gostei da sinceridade dele. Eu falei, amém, irmão. Eu já desconfiava, entendeu? Que o irmão só se aproximou de mim para se aproveitar de uma pequena vantagem e lhe recomendar a uma pessoa. Então, fique tranquilo. Se o irmão não quiser mais saber de ter amizade comigo,
estamos de boa. Mas eu apreciei a sinceridade dele, né? Graças a Deus, porque tem uns que não são sinceros assim, não jogam direto, né? Trabalham com um manto de hipocrisia, dando aquela ideia. Meu irmão, tamo junto. Olha uma frase que me deixa um pouquinho chateado e incomodado. Tamo junto. Tá junto mesmo? Tá sofrendo comigo? Tá chorando comigo? Tá passando as dificuldades que eu tô passando? Não, para eu dizer tamo junto, ó, abra o olho, pensa 10 vezes. Tá todo mundo a dizer tamo junto, tamo junto. A única pessoa que pode dizer, ó, tamo junto, sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, dia e noite, pode dizer, ó, para o Kleber, para o Robson, para a irmã Márcia, para todos nós, estamos juntos, porque estamos juntos mesmo. Ele é o único que está ali conosco em todos os momentos. Então, para você dizer estamos juntos, pensa 2 vezes, aliás, 10 vezes, para não estar mentindo e nem ser injusto em dizer que você está entendendo e passando as dificuldades que o outro está vivendo. Hen Nowen, continuando aqui, ó. Renomado professor da Harvard, né, uma famosa universidade aí no estado de Massachusetts, compreendeu essa dinâmica. Na fase final de seu ministério, abandonou as Torres de Marfim para servir em uma residência pertencente a uma instituição para pessoas com deficiência de desenvolvimento mental. Essa era a posição mais baixa que ele poderia encontrar. Porém, ele testificou as formas incríveis pelas quais encontrou Deus, que o tocou pelo meio dos amigos que lá fez. Ele resume suas reflexões sobre a liderança em submissão e servidão da seguinte maneira. Olha o que este homem, Henry Nouwen, eu tenho vários livros dele, o que ele disse certa feita. Estou profundamente convencido de que o líder cristão do futuro é chamado para ser totalmente irrelevante e estar neste mundo com nada mais a oferecer além de seu ser vulnerável. Essa foi a maneira através da qual Jesus veio para revelar o amor de Deus. A grande mensagem que temos de levar como ministros da palavra de Deus e seguidores de Jesus é que Deus nos ama não graças ao que fazemos ou que conquistamos, mas graças ao fato de Deus ter nos criado e redimido em amor e nos escolhido para proclamar esse amor como a fonte de toda a vida humana. Linda esta declaração, irmãos. Isso quer dizer que ele queria terminar a vida dele ministerialmente falando como um desconhecido. E você pode não acreditar. Alguém me perguntou alguns anos atrás, pastor, o que o senhor espera no final do seu ministério na terra? Que Deus me dê vida e saúde para eu servi-lo nos meus últimos dias de vida nesta terra. Aonde? Na África. Que isso, pastor? Onde ninguém quer entrar, onde tem as enfermidades, pobreza, miséria, mas é exatamente isso que eu estou esperando, irmãos. A minha oração é que Deus me dê vida e saúde, feche o meu processo de legalização, e aí vocês não vão me ver fisicamente falando mais nos Estados Unidos. Eu vou entrar de cabeça na África. Tenho lá vários países, 9 países que eu tenho meu coração lá agarrado. Eu tenho falado com Deus, eu quero terminar minha vida ministerial servindo os mais necessitados, né? Ajudando a formar obreiros na Costa do Marfim, no Senegal, no Gabão, na Guiné-Bissau. Gente, uma miséria humana e financeira que tem nesses países. Mas você sabe que meu coração está dia e noite pulsando para eu terminar a minha vida ali. Minha esposa até fica chateada. Poxa, você vai me deixar? Não, você vai estar comigo, mulher. Você vai estar grudadinha comigo. Se é para terminar o nosso ministério, eu não quero terminar meu ministério aqui nos Estados Unidos, eu quero terminar no continente africano, tentando fazer algo que eu não consegui fazer até hoje, ao longo de 56 anos que eu estou servindo a Jesus. É um desejo meu, pessoal, entende? Ser um pouquinho mais útil e menos inútil para quem tanto está passando por necessidades, que são os nossos irmãos ali na África. E o bonito, irmãos, né, eu assisto muitos vídeos das igrejas da África. O poder de Deus está descendo com força ali. Jesus está salvando com força, porque a necessidade, não é, financeira, a necessidade espiritual, está levando aquele povo a ser um povo rico,
Por que rico? Porque eles estão buscando mais a presença de Deus do que os que estão aqui neste país, que eu falo com muito respeito, né? Parece que a facilidade que temos aqui não nos permite estarmos tão juntinhos de Deus como aquele povo ali na África. Por isso a minha oração, né? Senhor, se é para terminar meu ministério, eu quero terminar com os meus irmãos na África, ajudando-os de alguma maneira. Não fique triste, não, não. A gente vai continuar se vendo pela telinha, mas fisicamente eu vou desaparecer dos Estados Unidos. Deixa Deus colocar o documento na minha mão, ó. Se você vai ouvir falar de mim lá dentro da África, dentro dos Estados Unidos, tão cedo eu vou aparecer aqui. Aqui temos na página 18 questões para reflexão e discussão. Não é obrigatório fazer essas questões, mas é só para você refletir, não é, naquilo que acabamos de estudar. Como, por exemplo, olha lá, pergunta número 1. Pense no exemplo de um líder que você conhece e que se humilhou e descreva o fruto espiritual por ele produzido. Então pensa num líder aí que você conheceu e que se humilhou e que abriu mão de privilégios, não é? E qual foi o resultado desta atitude que o líder assim tomou? Pergunta número 2. Quando você pensa sobre a rendição do poder, da segurança e do prestígio, do que você teria de desistir? Como se sente a esse respeito? Por que eu estou colocando essa pergunta? Hoje a gente está ouvindo líderes dizendo: eu tenho direitos, eu tenho direito de receber essa aposentadoria ou este salário porque eu tenho servido a Deus tantos anos. Vamos parar para pensar? A gente está servindo por amor. A gente está servindo por amor à obra e a Cristo. Mas hoje estamos vendo homens que, infelizmente, querem ser reconhecidos pelos anos que serviram a Deus. Eu conheci pessoalmente o falecido pastor Billy Graham. Alguém conhece? Já ouviu falar do pastor Billy Graham? Tive o privilégio de estar com ele 3 vezes na minha vida e conversar com ele por horas, né? 2, 3 horas. Foi um privilégio, não é que eu mereci estar com esse servo de Deus. E fiz a ele uma pergunta 3 a 4 anos antes do falecimento dele. O pastor Billy Graham, o que de mais caro o senhor tem na sua vida ministerial? Pelo fato que o senhor é um pregador, um evangelista prestigioso, respeitado pelas suas cruzadas evangelísticas. O que o senhor colheu de mais caro na sua vida de ministério? São mais de 70 anos de ministério. Ele fechou os olhos, baixou a cabeça, ficou 2 minutos em silêncio. Eu falei: esse homem vai me dar uma resposta ou desaforada ou surpreendente. E ele não me deu uma resposta desaforada, muito pelo contrário. Ele abriu os olhos e disse: o que mais importante que eu estou colhendo ao longo de toda esta minha vida servindo a Cristo é o prazer de servir a Ele, ficar reduzido, pequenininho, e ver as almas se entregando, se rendendo aos pés de Jesus Cristo, demonstrando uma transformação de vida. Isso emocionou não somente a mim, mas aos 8 pastores que estavam ali sentados conversando com ele. Uau! Um homem aplaudido pelas massas, pelas multidões nos estádios, nunca pensou em levar fama para a sepultura, muito pelo contrário. O que ele queria era levar unicamente glória ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, né? E levar almas aos pés do Senhor Jesus. Coisa linda, né? Que a gente possa usar as palavras de João Batista. Convido você a abrir em João capítulo 3, versículo 30. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu vou me aproximar aqui no cantinho da mesa, eu vou puxar uma garrafinha de água, porque a minha aqui já está acabando. Então abre aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, e um dos irmãos pode fazer a leitura. Nesse meio tempo, rapidinho, vou aqui esticar minha mão para apanhar uma garrafinha de água. Um momentinho só.
Perfeito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 30. Quem pode ler para nós, por favor? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É o nosso lema. É necessário que ele cresça. Quem? Jesus Cristo. E que eu diminua, a tal ponto que desapareçamos. Quanto mais Deus venha usar a mim e a você, que ele cresça. E que o nosso nome, se desapareça como a fumaça. Vamos pensar seriamente nisso, irmãos. Até que ponto nós estamos desaparecendo e ele crescendo nas nossas vidas? Que ele nos ajude a entender isso. Que o verdadeiro sentido da vida cristã é quando eu e você desapareçamos e ele cresça, cresça, cresça. Que todos digam, quando olharem para o Kleber, Kleber, desapareceste. É só Jesus na tua vida. Robson, tu desapareceste. É só Jesus na tua vida. Orsino, não vejo nada de ti, Orsino, mas eu vejo Jesus na Amém. tua Glória a vida. Deus. Ei, Marcos, jovem, bonito, viçoso, não é tu não, sumiste, bum, evaporaste. É só Jesus agora revelado nas tuas palavras, atitudes, até no teu olhar é Jesus purinho. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, irmãos, e ver o menos possível de nós mesmos, porque isso significa que aí chegamos ao nível de escravos, o nível de servo, o nível de homem e mulher de Deus que está agradando ao seu coração. Pergunta número 3, reflita sobre o princípio. Tudo o que temos de fazer é nos humilharmos. Não temos de nos preocupar com o exaltar-nos. Deus nos exaltará. Qual é a sua reação, minha irmã? O que você está fazendo? Lutando para receber aplausos ou lutando para dar os aplausos a Jesus Cristo? Pergunta 4. Quando aceitou a Jesus como Senhor, você entregou-lhe a autoridade para moldar seus passos e direcionar a sua vida. Que elementos de sua vida necessitam mais completamente refletir sua rendição ao Senhor Jesus? Vamos agora falar aqui bem, conversa de pé de, como diz lá no Rio de Janeiro, conversa de pé de ouvido. O que mais de difícil tem na sua vida para entregar completamente a Jesus? Houve um debate há uns 3 a 4 anos numa rádio em Boston, né, a 1260, e a pergunta era: o que mais custa você render a Jesus Cristo? Era uma mesa redonda de uns 16, 17 pastores, e eu estava lá como um dos convidados. E cada um foi dando a sua resposta. E eu pedi: olha, me deixa no por último, quero ouvir todas. E os pastores ficaram encucados. Por quê? Eu, o último. Eles queriam me colocar como um dos primeiros para dar a resposta, mas usei de uma estratégia. Não quero ser o último, porque eu quero ver a todo mundo. Aí depois que todos se expressaram, aí, o que é de mais difícil, pastor Prestes, o senhor entregar como rendição final ao Senhor Jesus? Eu fui muito sincero. A minha vontade é o mais difícil que eu encontro, porque às vezes eu luto com a minha vontade em detrimento à vontade de Deus. Então, o que eu mais luto diariamente é fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Alguns foram dizendo: o meu bolso, o meu dinheiro, o meu orgulho ministerial. Eles foram sinceros, mas no meu caso eu fui muito sincero também. A minha vontade. Não quero fazer a minha vontade. Quero fazer a vontade dele, o querer dele, o efetuar dele, mesmo que isso resulte na minha humilhação, no meu abandono e no desprezo pela grande maioria. Mas isso é servir a Deus? Claro. É abrir mão de tudo e deixar que tudo seja por Ele, dele e para Ele. Estamos dispostos a ter esse tipo de vida diante de Deus? Não, não me responda, não me responda. Entre você
e Deus. Pergunta número 5. Os líderes ou o ministério de sua igreja são conhecidos por pertencer à elite ou eles são conhecidos pelo serviço e humildade sacrificial? Essa resposta é complicada, na verdade, porque ela é muito pessoal. Pergunta 6. Existe um livro sobre liderança. Esse livro chama-se The Ascent of a Leader, que em inglês é traduzido Ascensão de um Líder, lançado recentemente. À luz dos ensinamentos de Jesus em Mateus 20 e João 13, assim como seu exemplo em Filipenses 2, você avaliaria este título? Ou seja, muitos querem só crescer e receberem aplausos, mas não estão decididos a descer. Querem subir, porém descer não. Página 19, por favor, a página seguinte. Temos aqui ainda 14 a 15 minutos da nossa aula. E já vamos em seguida corrigir o bloco de exercícios. Unidade 3. Elementos essenciais da liderança. Eu já vou até mencionar esses elementos. Aí entra visão, valores, motivação, administração. Uau! E agora aqui vai pegar. Aqui agora vai pegar, porque vai falar muito de perto com cada um de nós. O estado de uma igreja, de um grupo, uma empresa, uma nação, reflete a qualidade de seus líderes. Vou repetir essa frase. O estado de uma igreja, de um grupo, uma empresa, uma nação, reflete a qualidade dos seus líderes. Agora pare para pensar aqui comigo, e não é julgar a ninguém. Não estamos aqui tomando este atrevimento de julgar absolutamente a ninguém. Mas o estado da igreja dentro da qual nos congregamos, o estado da companhia que você trabalha, o estado da nação na qual estamos ultimamente vivemos, ela reflete, diretamente a qualidade dos seus líderes. Vamos parar para pensar nisso? Hoje vivemos, isso não é uma crítica, é uma observação, preste atenção. Os Estados Unidos da América, até um tempo atrás, foi uma nação muito respeitada, concorda comigo? Muito respeitada pelo nível de qualidade dos seus líderes. E, ultimamente, existe ainda esse respeito pelos Estados Unidos da América? E aqui não é uma crítica, é uma observação. Cada dia pior. Cada dia pior. A culpa de quem? Dentro de um conjunto de líderes. Não é só um homem que está sendo responsabilizado, mas a partir do momento que existe uma cumplicidade de vários políticos com o líder principal, recai uma grande consequência sobre toda a nação. E nas nossas igrejas? Como está a questão da saúde espiritual das nossas igrejas? Repito uma vez mais, não estou aqui extrapolando com críticas, mas vamos ser reais. Como está a saúde da maioria das nossas igrejas? Eu vou te dar a resposta. Má, muito má a saúde. Porque está má a saúde espiritual. É mesmo do país, cada dia pior. Exatamente. Tudo está se refletindo, vocês entendem? Nação sadia, líderes sadios. Igrejas sadias, líderes sadios. E agora? Como é que resolvemos isso? É complicado. Continuando aqui, a falta de ação de um líder promove a morte lenta. Que? A falta de ação de um líder promove a morte lenta. Muitas igrejas estão em processo de morte lenta. E por quê? Por falta de ação dos seus líderes. As ações erradas resultam na desintegração, no conflito e na perda. A liderança efetiva promove o bem-estar e o progresso. Um líder bem intencionado precisa saber como liderar bem.
e esperar que possa ganhar a aprovação que todos os homens de Deus esperam receber. John Gardner desenvolveu uma lista de 9 atividades ou responsabilidades que um líder necessita fazer para liderar bem. Elas são bem aplicáveis a todos os tipos de sociedades, sejam elas cristãs ou não. Abra comigo na sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 29, versículo 18, por favor. Provérbios 29, 18. O irmão ou a irmã que encontrar primeiro, por favor, pode ler em voz alta. Provérbios 29, 18. Não havendo Não havendo profecia, profecia, o povo se corrompe. Vai. Vai lá, vai. Vamos lá, volta a fita. pode ler. Pode ler, Orsino, vai você. Ó, Tá. quem é mais cavaleiro aqui, o Orsino ou o Marcos? Vamos lá, ver se, senão eu vou ter que jogar o dadinho aqui para vocês. Vamos lá. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o quê? O que acontece? O povo Se corrompe. se corrompe. Esta palavra profecia não está se tratando do dom espiritual profecia. Está se tratando da revelação escrita da palavra de Deus. Quando os líderes prestam atenção na revelação escrita da palavra de Deus e lutam para colocá-la em prática, aí vem a primeira atividade ou responsabilidade prática que se refletirá sobre o seu trabalho. Chama-se visão. Tá difícil encontrar líderes com visão, porque esta visão tem que vir das escrituras sagradas. Não é daquilo que o líder acha. Eu acho. Na minha experiência, a coisa está assim. Visão. Está faltando visão em muitos líderes. Irmão Marcos, solte aí a sua abordagem. E quando o pastor fala assim, eu senti no meu coração. Guiar uma igreja na presença de Deus nunca dependeu, não pode depender jamais de sentimentos. Sentir no coração. Isso é sentimento, irmãos. Não se guia a obra de Deus por sentimentos. Se guia por orientação e razão. E orientação e razão está aqui, ó, nesse livro. É uma pena dizer isso, irmãos. Tá demais hoje. É uma enfermidade, é uma doença que tem dominado igrejas e ministérios. Senti no meu coração. Não, irmãos, está totalmente contrário ao que ensina, ao que nos orienta a palavra de Deus. Temos que ser guiados pelo que está escrito, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que confirma o que está escrito. Então, por favor, irmãos, muito cuidado com os líderes, eu falo isso carinhosamente, respeitosamente, que estão dizendo aí direto nos púlpitos, eu senti no coração. Líder que dirige igreja pelo que sente é um líder já condenado ao fracasso, porque ele está indo de encontro de maneira contrária ao que orienta a palavra de Deus. E agora eu vou explicar para vocês bem aqui, ó. Visão. A primeira responsabilidade é focalizada na visão. O homem que Deus usa necessita ter uma visão do alvo e dos objetivos finais da organização. Ele precisa, em oração, olhar para o futuro com a sua imaginação e perceber o propósito central que trouxe a igreja, o grupo à existência. Ele vê claramente o final para o qual ela existe.
cada investimento em tempo, em dinheiro, em pessoas e em sacrifício necessitam mover na direção daquele objetivo. Ei, você conhece líderes, pastores que estão administrando o rebanho de Cristo sem ter uma meta, sem ter uma visão, sem ter um objetivo claro e definido? Eu conheço há centenas. Choro, minha alma chora por ver rebanhos de Cristo sofrendo por falta de visão dos seus líderes. Abra comigo a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Você tem que anotar esse texto. Não está na apostila, mas é um dos princípios de liderança biblicamente falando. Lucas, capítulo de número 14. Olha o que diz esse texto. Lucas, capítulo 14, versículo 25 até o 33. Eu gostaria que cada um de vocês, incluindo a minha pessoa, pudéssemos ler um desses versículos. Anote aí, é um dos textos mais importantes com respeito à visão de um líder que agrada ao coração de Deus. Ali reclamando, fala que eu tô na aula. Lucas 14, 25. Quem pode ler o 25 para nós, por favor? Lucas 14, 25. Alguém Uma pode grande ler? multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: 26. Quem pode ler o 14, 26? Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, a mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 14, 27, por gentileza. Quem pode ler para nós? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uau, agora vai apertar. 14, 28. Quem pode ler o 14, 28 para nós? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Maravilha. 14, 29. Quem pode ler, por favor? 14, 29. Para que não aconteça que, depois de haver postos os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. Eu leio 14, 30. E dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quem pode ler o 14, 31, por favor? 14, 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? O 14, 32, por favor. Quem pode ler o 14, 32? E outro, Caso contrário, estando o outro ainda longe, via-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vamos fechar com 14, 33. Quem pode ler para nós o 14, 33? Assim, Assim, pois, todo pois, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Anotem esses textos que acabamos de ler. Aqui fala da parábola acerca da providência. O que é providência? Planejamento. O que é planejamento? Olhar para frente e calcular todos os riscos possíveis e calcular como alcançar um objetivo, ou seja, a meta. Uma igreja foi chamada para quê? Para crescer e para revelar a Cristo e para mostrar o que Cristo pode fazer em favor do homem. Se um líder, se um pastor não tem a visão exata que nos põe a palavra de Deus, você vai estar administrando não uma igreja, mas uma empresa. Preste atenção. Tem igrejas que estão hoje sendo administradas como verdadeiros negócios,
verdadeiros pontos de comércio, onde as almas perderam a importância e o valor diante de Deus. O que importa a estes líderes são apenas números, são apenas forma de entrar dinheiro. É verdade que a igreja, diante da sociedade, ela também é um órgão, ela é uma entidade. Mas, à luz da Bíblia, igreja é um organismo vivo, não é verdade? Um organismo vivo. Ainda que a igreja necessita de ofertas, de dízimos e de uma boa administração financeira para arcar com seus gastos e despesas. Mas, irmãos, igreja não é máquina de fazer dinheiro. Igreja não é máquina de lucratividade. Igreja não é valorizada ou contada pelo que ela possa ter materialmente, mas o que ela possa apresentar qualitativamente, qualidade espiritual. Ou seja, está faltando visão, visão bíblica e genuína para trazer o verdadeiro crescimento. E essa visão, ela está voltada para um planejamento direcionado pela palavra de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje tem líderes que não estão mais buscando o reino de Deus e a sua justiça, estão buscando crescer em dinheiro e em número, se esquecendo que Deus se preocupa primeiro com o crescimento espiritual, o crescimento que traga qualidade. Quanto maior é a qualidade, lá na frente vai vir, claro, naturalmente, a quantidade para a honra e glória do nosso Deus. Continuando, para líderes cristãos, a glória de Deus, refletida em seu reino e em sua justiça, será o alvo final de todo o esforço e planejamento organizacional. A palavra reino, como Jesus a usou nos evangelhos sinópticos, significa reinar. Deus conhecido, amado e sua vontade obedecida seria outra forma de entender o que o reino de Deus representa. Para terminar, antes de corrigirmos os exercícios, quero ler este último parágrafo desta aula desta noite. Robert Kennedy. Quem foi o Robert Kennedy? Foi o irmão do presidente John Fitzgerald Kennedy, né? Presidente dos Estados Unidos, assassinado em novembro de 1963, ali em Dallas, Texas. Creio que vocês já devem ter ouvido falar deste evento, né, funesto, sinistro da história dos Estados Unidos. O presidente John Fitzgerald Kennedy, conhecido como JFK, recebeu um balaço na sua cabeça quando estava trafegando em um carro aberto, né, descapotado, ao lado da sua esposa, Jacqueline Kennedy. E em novembro de 1963, a sua vida fora colhida. Em 1968, 5 anos depois, é a vez do seu irmão, candidato à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy, que também, infelizmente, sofreu o mesmo destino, né, o de ser assassinado. Este Robert Kennedy diz aqui, percebeu a importância de uma visão, quando disse: você vê as coisas como elas são, e pergunto por quê? Mas eu sonho acerca de realidades que nunca existiram e perguntam, por que não? A famosa frase de Martin Luther King Jr., que foi um pastor batista, muito amigo de Robert Kennedy, disse ele: eu tenho um sonho, e foi um caminho memorável de se referir a esta visão. Estranhamente, tanto Robert Kennedy como Martin Luther King Jr. tiveram o mesmo destino, foram assassinados. E por quê? Porque eles tinham uma visão, eles tinham um sonho. E geralmente os líderes de hoje que querem agradar o coração de Deus também sofrem este risco
de serem espiritualmente assassinados. Por quê? Porque eles ameaçam a concorrência, porque eles querem fazer a coisa certa, que é levar o crescimento do reino e não dos seus nomes e dos seus ministérios. Próxima aula, vamos continuar falando a visão de um líder cristão do reino. Precisa tornar-se suficientemente clara em sua mente para identificar os alvos e os marcadores específicos para realizar esta visão. Então, anote aí, estaremos dando continuidade na página de número 16 e vamos, perdão, 19, não 16, 19, e vamos desenvolver esta temática a partir deste parágrafo de suma importância, né? Porque o conceito bíblico de liderança está sendo esquecido por muitos, inclusive líderes que começaram bem e estão hoje tendo altas crises nos seus ministérios e levando as igrejas a estarem ou estancadas, paradas no caminho, ou levando-as ao fracasso. Anotaram, então? Para a próxima aula, vamos começar a desenvolver na página 19, a partir deste parágrafo que está ali. A visão de um líder cristão do reino precisa tornar-se suficientemente clara. Vamos corrigir, então, os exercícios que ainda temos pela frente, para não trazer comprometimentos aos irmãos. Vamos lá no finalzinho da nossa apostila. Vamos corrigir a página de número 4, o ponto 2 e 3, somente, tá? Marque C para certo e E para errado. São 20 questõezinhas. Número 1. Liderança não é necessariamente uma disciplina deliberada. Marcamos certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Muito bom, irmã Márcia. Irmã Márcia começa fazendo gol. Ó, aguenta aí. Não tem goleiro que aguente as bolas que a irmã Márcia manda. Ela faz gol direto, mas vocês têm que ganhar a irmã Márcia. Número 1, errado. Muito bem, irmã Márcia, muito obrigado. Número 2, a estratégia de Deus para realizar a sua obra na terra é a parceria com o homem, a cooperação e com o Estado laico. Perguntinha complicada, né? Mas qual é a resposta? Certo ou errado? Eu coloquei errado, pastor. Errado. Porque a estratégia de Deus não depende unicamente da parceria com o homem e com o Estado laico. Não, depende de fatores importantes como obediência à visão da palavra de Deus. Então, o número 2 está errado. 3. O maior desafio de um líder é liderar a milhares de soldados e governar uma nação. Certo ou errado? Errado. Errado também. Ou não é esse, mas esse não é o maior desafio de um líder. Número 3 está errado. Número 4, a essência da autoliderança é fazer. Certo ou errado? Errado. Certo. A essência da autoliderança, ou seja, do homem Eu sei. que quer fazer a Tem ele que coisa fazer. correta, é fazer, tem que meter a mão na massa, fazer. Então, número 4, correto. Número 5, a primeira tarefa do líder é trabalhar com o povo, de fora para dentro, em parceria com outros companheiros. Certo ou errado? Errado. Certo. Preste Certo. atenção. A primeira tarefa do líder É isso. trabalhar com o povo, meter a mão na massa, não é? De fora para dentro, em parceria com outros companheiros. O líder não deve ser aquele chamado chefe, tá mandando. Não, ele tem que ser aquele que dá o exemplo. Então, número 5, certo. Número 6. No aspecto da autoliderança, líder é alguém que conhece profundamente ao rebanho de Cristo. Certo ou errado? Errado. que eu coloquei. Certo! Ó, já ouviram falar de uma frase? Pastor que é pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que aprender a trabalhar no meio do rebanho, conhecer o rebanho. Então, a questão número 6 está corretíssima. Tem pastor que não tem cheiro de ovelha.
só está ali para mandar, mas não entra no meio para ganhar o cheiro da ovelha. Então, o número 6 também está correto. Agora, que cuidado com o número 7. Pelo ponto de vista de Deus, liderar é chefiar. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Não é chefiar, é se colocar como exemplo para servir. Número 7, errada. Número 8. A primeira tarefa do líder é trabalhar o seu próprio interior. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Ele tem que trabalhar a sua própria vida espiritual e pessoal. Então, número 8, correto. Número 9. Para o Filho de Deus, abrir mão do poder significava esvaziar-se da sua glória divina e assumir a forma de servo. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, porque nós lemos hoje em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 9. Número 10. A autoridade é um aspecto natural da chefia. Certo ou errado? Certo. Errado, 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 errado. A autoridade não é um aspecto natural da chefia. Um aspecto natural da chefia é querer submeter os outros às suas ordens. Então, está errado. Então, número 7, não é? Está errado. A número 8 está certo. A número 9 está certo, mas a número 10 está errada. A autoridade é um aspecto natural da chefia. Não é. A autoridade nunca será um aspecto natural da chefia, e sim da liderança. Número 11. Quando Deus nos chama a liderança, está nos chamando para o pódio, para a exaltação e para a honra. Certo ou errado? Errado. É totalmente ao contrário. Número 11, errado. Número 12, no estilo de liderança de Jesus, abrir mão do poder também significava abrir mão do autoritarismo. Certo ou errado? Eu coloquei errado. Certo, preste atenção. No estilo de liderança de Jesus, abrir mão do poder também significava abrir mão do autoritarismo. Jesus nunca foi um autoritário, estão lembrados? Ele sempre ensinou a servir. Então, estou falando do estilo de Jesus. Então, está corretíssima, número 12. 13. Na liderança, muita atenção aqui, na liderança autoritária, o líder tende a cercar-se de assessores que ousam a confrontá-lo quando está certo, nem concordar com as suas opiniões. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Erradíssimo. Na liderança autoritária, Se né? cerca de puxa-saco. Exato! Opa! Ganhou quarentão, William. Olha só, eu tava guardando pro exercício, é. Os puxa-saco ou os baba-ovo, né? Como diz. Exatamente. Aqueles que estão ali para lisonjeá-lo. Quarentão, hein? Infla ego. Isso, é para inflar o ego. Não, já aumentei para 50. Pronto. Ei, o William tá arrebentando, né? Amém. De 40 saltou para 50. Já ganhou 50, William. Fica quieto aí, deixa Deus te usar, não. Vamos lá, número 14. O princípio da submissão mútua rege as relações entre as pessoas da Trindade. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Há um respeito muito grande entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 14, certo. 15. No ensino de Paulo, as relações do corpo de Cristo devem reproduzir as relações entre as pessoas da Trindade Santa e entre Cristo e a Igreja. Certo ou errado? Certo. Certíssimo também. 16. Submissão é a atitude exterior de rejeição compulsória à autoridade por causa da nossa submissão amorosa a Deus. Certo ou errado? Isso é errado, pastor. Não, preste atenção. Submissão É. é a atitude exterior, é o que demonstramos do lado de fora, de rejeição compulsória à autoridade, por causa da nossa submissão amorosa a Deus. Está certo, irmãos, está certo. Submissão é a atitude externa, ó, eu demonstro do lado de fora, não é? A rejeição compulsória à autoridade, porque tem pessoas que não se sujeitam à autoridade, por causa da nossa submissão amorosa a Deus. Tem que ler a frase
prestar muita atenção, porque a gente pode, às vezes, se embananar e dar uma interpretação incorreta. Tá ali o William Carvalho, vai e volta, volta e vai. Vamos lá. Deixa a William. Helena quietinha, tá dormindo, Laura, vai dormir. Vamos lá. Número 18. Bons líderes não aceitam ser liderados por outros. Certo ou 17, né? errado? 17, pastor. Perdão, 17. 17. Submissão à autoridade é um princípio bíblico da mais alta relevância na liderança. 17, certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. 18. Bons líderes não aceitam ser liderados por outros. Certo ou errado? Errado. Errado, errado. 19. Nem todos os bons líderes são bons administradores. Certo ou errado? Certo. Errado. Errado. Todo bom líder tem que ser um bom administrador. administrador. Ou, do contrário, seria uma contradição, não é? 20. Liderança é a mesma coisa que administração. Certo. Errado, errado. É o que eu acabei de falar agora. Nem todos os bons líderes são os bons administradores. É obrigado a ser. Aí a 20, chovi no olhado. Liderança é a mesma coisa que administração. É errado? Não é não. Então vamos lá, para quem perdeu o trem. Número 1, 2 e 3. Erradas. 4, 5 e 6. Certas. 7, errado. 8 e 9, corretas. 10 e 11, erradas. 12, correta. 13, errada. 14, 15, 16 e 17, correta. 18, 19 e 20, erradas. Anotou aí? Para terminar, somente essas duas agora. Marque com o único X a alternativa correta. Liderança é? Qual é a letra correta? Nenhuma das respostas acima. Não, É a letra D. Letra Letra D de D, influência. Letra D de dado. Nós falamos disso lá atrás, né? Que liderança fala de influência. Então, número 1, letra D, influência. E 2, liderança. Qual é a resposta correta? É Letra bola. B. B de bola. Também uma disciplina pessoal deliberada. Então, repito, número 1, liderança, letra D de dado, influência, número 2, liderança, é B de bola, também uma disciplina pessoal deliberada. Próxima aula nós vamos corrigir a última página, tá? Que vai da número 3 a número 8. Perdão, a página 3 e a página 4, que vai restar ainda a 9 e a 10, e o relacione com a coluna A com a coluna B. Vão ser os exercícios que nós vamos estudar para a provinha do dia 31. Amém, meus irmãos? Dúvidas, perguntas? Tudo resolvido aqui? Tudo resolvido? Amém. Se Papai do Céu não falou com você hoje, o negócio está feio. Vamos ter que fazer uma oração para alguém se converter aqui. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Irmã Márcia se esforçou. Infelizmente, o Mateus não pôde estar hoje, mas oramos que Deus possa ajudá-lo, né, a não perder tantas aulas e perder o fio da meada. Obrigado, irmã Márcia, irmão Marcos, jovem, viçoso servo do Senhor, bem cuidado para sua esposa e por Jesus. Obrigado, Kleber, pelo esforço que tem estado hoje conosco, irmão Robson, Orsino. Hoje tivemos ausências preciosas de alguns dos nossos irmãos, mas tiveram aí as suas dificuldades. Estejamos orando uns pelos outros. Muito obrigado de coração e nos reencontraremos. Próxima aula, dia 17 de agosto, se assim nos permitir o Senhor nosso Deus. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, né? Desejo a vocês uma vitoriosa, abençoada semana, né? Que sejam prósperos em tudo que vocês venham a fazer na igreja, no seu trabalho material, que Deus possa proteger, guardar vocês, não é?
do homem mau, do passarinheiro, até dos agentes malvados da imigração, que a boa mão de Deus continue protegendo e sustentando a cada um de vocês. Estejamos orando uns pelos outros e vocês também, pela minha vida e pela minha casa e minha família. Oramos ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esta aula de hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pelas dificuldades, lutas, problemas e tribulações, sabendo que em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dá-nos um restante de noite abençoados, uma semana de vitória, prospera o trabalho das nossas mãos, continua abençoando e sustentando esta classe do curso médio em teologia, que possamos vencer todas as barreiras, dificuldades e que não venhamos a desfalecer no meio do caminho. Obrigado pelo teu cuidado sobre cada uma das nossas vidas e a nossa oração que fazemos agradecidos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça Necessário e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Abençoada semana. Muito obrigado pelo seu esforço. Nos reencontraremos Senhor, irmãos, próxima Senhor, segunda, pastor. 17 de agosto. Amém. Obrigado. Paz do Amém. Senhor a todos. Deus os abençoe. Durmam Amém. com os anjos. Deus os Amém. abençoe. Muito obrigado.